Oi, tudo bem? Eu sou Cristiane Silva, educadora especialista em relacionamento familiar, e o meu objetivo é ajudar você que é mãe, que é esposa, a construir um relacionamento familiar feliz, saudável e à prova de conflitos. Gente, você que já viveu dentro da sua casa um conflito muito grande, uma falta de harmonia muito grande, você sabe o que é viver num lar assim, né? Onde a harmonia não está presente. E se a harmonia não está presente, você não tem paz. É como se você estivesse num ambiente que é a sua casa, é onde você deveria estar bem, estar feliz, estar em harmonia com todos e com tudo. Porém, às vezes, essa falta de harmonia, mais a presença dos conflitos presentes, faz com que você se sinta insegura, faz com que você não se sinta ali num lugar onde você pode ser quem você é como se você vivesse presa dentro do seu próprio lar. Eu não sei se alguém aí já passou por isso. Eu acredito que sim, eu já vivi isso. Na minha infância, eu sei bem o que é um lar assim cheio de conflitos, né? Eu mesma tinha esses sentimentos dentro de mim porque realmente não havia harmonia no meu lar de origem, que é o lar onde eu cresci, né? Não tinha assim essa harmonia. Eu vivia assustada, eu não sabia, por exemplo, quando meu pai vinha conversar comigo, é, primeiro que não era uma conversa, né? Porque hoje eu sei, hoje eu entendo que é uma conversa, o que é se comunicar. Mas quando ele vinha até mim, eu tinha medo. Eu não sabia o que ia sair da boca dele. E quando ele ia conversar com a minha mãe, era a mesma situação. Então, assim, para mim era como se eu vivesse num campo minado. Isso é muito ruim, isso traz algumas consequências, algumas sequelas, né, para dentro da gente, né? Isso aconteceu comigo e eu conheço outros casos que também aconteceram a mesma coisa. E eu acho que isso é algo assim um pouco difícil de não ter essa marca, né? Quando uma criança vive num lar assim, onde não tem nenhuma harmonia, mas os conflitos ali se fazem presentes diariamente, é muito difícil você não ter ali umas sequelas, é muito difícil que isso não te prejudique no seu desenvolvimento. Mas é claro que à medida que a gente se desenvolve, a gente consegue é, vencer essas sequelas. Foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu venci, graças à misericórdia de Deus, né? Eu venci essas sequelas e assim não tenho nada que me impeça hoje de abraçar o meu pai, de estar com ele, né? Hoje a gente conversa, a gente se abraça, tudo que a gente não fazia lá na minha infância, hoje a gente faz, hoje a gente desfruta de um relacionamento saudável. Mas é claro que até chegar nesse processo, eu chorei muito, eu sofri, e é por isso que hoje eu tenho tanto prazer de estar aqui contribuindo com vocês. E hoje eu quero falar então sobre harmonia. É simples e rápido, quero apenas que você reflita sobre essa palavra harmonia. O que ela traz para você quando você pronuncia, o que você imagina em termos de harmonia. Bom, vamos dar um exemplo aí, né? Quando os nossos filhos vêm, uma situação de conflito, quando os nossos filhos vêm e nos fazem um pedido e esse pedido naquele momento não pode ser atendido. Dependendo do temperamento do seu filho, a reação dele vai ser intensa ou menos intensa, no sentido de birra, no sentido de malcriação, no sentido de responder, enfim.
Porque essa negativa gera dentro dele ali um desconforto, uma revolta, uma coisa que de repente na cabeça dele já está certo que ele receberia um sim, né? Ou ele já até está ciente que receberia ou não, mas ele fez a tentativa dele, ele não está errado em fazer a sua tentativa, mas mesmo assim veio a revolta e, né, e as consequências desse sentimento ali na explosão, principalmente se ele tem aí um temperamento dominante, não é mesmo? Mas a questão é que nessa altura, dependendo de como a nossa necessidade está, se ela está sendo atendida ou não, eu falo a nossa como mãe, nesse momento a gente também passa a ficar revoltada com a revolta do nosso filho, a gente passa a sentir a mesma frustração que ele está sentindo, mas ele por um motivo e a gente por outro, né? Ele porque ele queria ser atendido, a gente porque não, a gente quer que ele entenda que nesse momento não pode, e aí fica ali os dois vivendo um grande momento de frustração. Percebe que a gente acaba entrando na mesma sintonia dos nossos filhos? Então a gente precisa o quê? Ter este cuidado de, nesse momento em que acontece esse conflito, a gente precisa entender o seguinte, que nós adultos também, assim como os nossos filhos, assim como as crianças, nós também estamos rodeados de fraqueza. Se a gente levar isso em consideração no momento em que o conflito acontece, a gente vai conseguir ter esse encontro de consideração e a gente vai o quê? Com isso, conseguir trazer a harmonia para esse momento tão conflituoso. Quando você olha para o teu filho, né, mesmo que ele esteja ali com aquela cara, né, emburrada, mas você fala, isso serve também no casamento, tá, gente? Não é diferente. Mas quando o teu filho chega, né, nesse momento, faz aquela cara brava, emburrada, enfim, e aí você fala, você consegue, né, se colocar no lugar dele ter ficado aí frustrado pela negativa. Aí você fala, te entendo perfeitamente, porque a mamãe às vezes também quer coisas e no momento que a mamãe quer também não é possível, eu também recebo um não. Então é muito legal quando você consegue colocar também as suas necessidades, aquilo que você é atendida, aquilo que você não é atendida, que isso acontece, porque assim ele vê, nossa, minha mãe também passa por isso, ela entende o que está acontecendo comigo, mesmo que nesse momento ele esteja ali no calor daquela revolta, mas pode ter a certeza que ele consegue assimilar isso, que ele assimila isso, ele pode nesse momento não aceitar, mas ele consegue sim ter essa compreensão. Então, às vezes tem mães que, às vezes o filho é tão assim, intenso no temperamento, né? E aí ela pensa que não adianta ter essa conversa, que não adianta ter essa troca de necessidade, porque ela, pela reação dele, ela julga que a conversa não adiantou de nada, e não é assim, adianta sim. É que naquele momento ele não tem a maturidade ainda para apresentar isso para você, mas a semente ficou ali plantada. Ele entende sim, pode ter certeza disso. Então, vale a pena nesse momento, sim, você está colocando a sua necessidade, você mostrar que você também passa por essa situação e mostrar como você faz para driblar essa situação no momento em que você também quer ter uma coisa, mas que não pode. Com isso, com essa construção na comunicação de vocês, isso começa a diminuir os conflitos e começa o quê? A estreitar o relacionamento entre vocês, o conhecimento tanto de mãe para filho como de filho para mãe, porque nessa troca você começa a ver o que está dentro dele. E ele começa a te perceber ainda mais, não apenas como mãe, mas como um ser humano. Porque às vezes as crianças pensam que a gente é o quê? Super-herói, que a gente não chora, que a gente não tem dor, que nós somos os super pais, né? E não é bem assim. Então isso traz para eles um certo conforto.
E esse conforto nesse momento é muito positivo, é muito construtivo. Não tem coisa melhor do que a gente trabalhar para realmente construir, para que a gente venha ter dentro do nosso lar esse relacionamento saudável, esse relacionamento onde a harmonia está presente. Porém, é um processo, é construção e eu sempre prefiro, né? Sempre digo que é sempre melhor pensar num dia de cada vez, porque os dias são tão intensos, a correria é tanta. Então, quando a gente fica pensando em muitas coisas assim a longo prazo, a gente acaba colocando uma expectativa que não é real e que pode nos levar a uma frustração muito grande. Então, pense num dia de cada vez, o que você consegue hoje. E aquilo que você conseguir, comemore e sinta-se renovada para que no dia seguinte você continue ali construindo, né, com cada atitude, com cada gesto, com cada palavra, construindo um relacionamento familiar feliz. Então, se você quer viver, né, você não quer que seu filho viva dentro de um lar, você não quer viver dentro de um lar onde você se sente muitas vezes refém disso, né? Como eu falei no início que eu me sentia. Então, construa, tá bem? Construa, mas essa construção ela é diária, às vezes ela exige sacrifício, às vezes ela exige renúncias, mas o que eu falo para vocês é que vale a pena, tá bom? E eu falo isso por experiência própria. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído muito com você para o seu relacionamento e te vejo aqui, te espero no próximo vídeo. Se você ainda não está inscrita aqui nesse canal, se inscreva. Eu peço também para você compartilhar com outras mães, tá bem? Vamos espalhar o bem para as famílias, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.